7 de abril de 2018, em Santa Cândida, região norte de Curitiba, um forte e turbulento tumulto se deflagra nas ruas, onde Lula é condenado e preso sem que houvessem apresentado uma única prova concreta contra ele. Num misto de lágrimas e revoltas, um forte conflito é instalado, e em meio a danos e ferimentos, um grito ressurge em meio à multidão: ninguém solta a mão de ninguém. Acabava de nascer a Vigília Lula Livre, um espaço de mobilização e denúncia permanente. Mas a pergunta que não quer se calar é: por que tanto ódio contra Lula? O que ele fez de tão ruim para que crescesse tamanha crueldade sobre ele? Durante décadas, os brasileiros ouviram a frase: vamos esperar o bolo crescer para dividir. Aí apareceu um torneiro mecânico e disse: vamos dividir o bolo para poder crescer. Em 2003, ele recebe o país com a segunda maior dívida externa do planeta, 249 bilhões de dólares negativos, e com uma taxa de desemprego beirando a 12%, e com quase 12 milhões de brasileiros desempregados. Em menos de 8 anos de governo Lula, transforma o nosso país na 7ª maior economia da Terra, com aproximadamente 300 bilhões em reservas. Lula criou 15 milhões de empregos formais, e que só no ano de 2010 ultrapassou 1,9 milhões. Ou seja, o governo Lula cria em um ano aproximadamente 2,5 vezes mais empregos que o governo anterior criou em 8 anos. O salário mínimo quando Lula assumiu a presidência da República em 2003 estava em 64 dólares. Em 2010 estava em 290 e 300 dólares. Em 2010, mais de 28 milhões de brasileiros saíram da miséria absoluta e outros 36 milhões ascendem à classe média. Transformam-se naqueles que fazem as indústrias, o comércio, serviços baterem recordes de vendas e produção como nunca antes visto. Enquanto o governo anterior extingue as escolas técnicas federais e não cria uma universidade ou extensão sequer, Lula cria 14 universidades federais, 126 extensões universitárias e 214 escolas técnicas federais, com um nível de ensino que formaram estudantes que se colocaram entre os 10 melhores estudantes do mundo, segundo Vladimir Safatli, professor de filosofia da USP. Criou o ProUni, que proporcionou mais de 750 mil bolsas de estudos. Só em 2010 foram 180 mil bolsas. Em 3 anos de ProUni, formou-se mais brasileiros pobres e negros que em 500 anos. No ano de 2010, os nossos universitários saíram com seus diplomas diretos a trabalhar na profissão que escolheram. E essa nova geração de universitários e técnicos, que ainda nem haviam se formado, já estavam todos contratados. Criou Minha Casa Minha Vida, que favoreceu a mais de 1 milhão de residências pelo programa, financiando milhões de habitações. A Petrobras, com 5 vezes mais orçamento para a pesquisa, passou a encantar o mundo com novas tecnologias e descobertas. Com a descoberta do pré-sal, a Petrobras passa a entrar no cenário global como uma referência mundial de tecnologia e ciência. Criou o caminho da escola com mais de 10 mil ônibus entregues, lanchas escolares na Amazônia e Pantanal, e inclusão de milhões de crianças brasileiras que moravam no campo passaram a ter acesso a entidades de ensino. Criou o programa Luz para Todos, onde 3,2 milhões de famílias, ou seja, 15,6 milhões de brasileiros que foram tirados da escuridão. Brasileiros da zona rural de todos os estados, de todas as regiões, que antes eram vistos como excluídos e inacessíveis, passaram a usufruírem em suas residências de energia elétrica. Criou o FIES, que destinava a financiar a graduação do ensino superior a estudantes que não possuíam condições de arcar com os custos de sua formação, para acertos só após a conclusão de seus cursos. Criou o Fome Zero, programa que fez o Brasil deixar o mapa mundial da fome pela primeira vez na sua história.
O programa partiu do princípio de que todas as pessoas devem ter acesso diário e de forma digna a alimentos em quantidades e qualidades suficientes para atender às necessidades nutricionais básicas e a manutenção da saúde. Criou o Agricultura Familiar, programa que incentivava a agricultura familiar como motor do desenvolvimento regional. Por isso, durante seu governo, Lula criou e regulamentou programas que incentivavam a produção e venda de alimentos. Criou o SISU, programa que é uma plataforma online que permite os estudantes que estão completando ou já completaram o ensino médio se candidatarem a vagas em universidades. Criou o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Complemento de renda. Esse eixo garante o alívio mais imediato da pobreza. Desde 2011, o Bolsa Família faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, que reuniu diversas iniciativas para permitir que as famílias deixassem a extrema pobreza. Criou o Brasil Sorridente, programa que garante ações de prevenção e recuperação da saúde bucal da população brasileira. O Brasil Sorridente reúne uma série de ações para ampliação e acesso ao tratamento odontológico gratuito por meio do Sistema Único de Saúde. Criou Cidade Digital. O objetivo é promover projetos de cidades digitais e estabelecer uma política contínua e efetiva que integre outras ações de inclusão digital e que seja sustentável ao longo do tempo. Criou o Piso Nacional para Professores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria o piso salarial a todos os professores da educação básica do país. Segundo o governo, pelo menos 800 mil professores da rede pública foram beneficiados. Ampliou as cotas raciais. As cotas no ensino superior e na administração pública ajudaram na reparação histórica à população negra e no combate à perpetuação do racismo. Entre 2003 a 2013, a renda da população preta e parda cresceu 51,4%, segundo o IBGE. Estes foram os crimes. Mexer com o ego das elites dominantes, que sempre estiveram absolutas nas prioridades de todos os planos governamentais e tiveram que ver a ascensão dos invisíveis e um operário que não saiu da classe burguesa sendo condecorado por diversas celebridades estrangeiras e mudando o curso da história do seu país como nunca houve antes da história desse povo. É a verdade em seu tom. Lula livre, vitória do povo. Lula e todo o Brasil. Seremos pássaros soltos no voo de novo pra libertar.